Muito bem, bem-vindos a mais um encontro, onde o nosso objetivo é falar sobre os princípios da liderança espiritual. Eu quero iniciar a nossa reflexão convidando você a abrir a sua Bíblia em duas passagens das Escrituras. A primeira delas é 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Veja comigo esse texto, está assim. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar, filho de Amileque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Um segundo texto que eu quero compartilhar com você está em Apocalipse capítulo 2. Veja comigo o primeiro versículo de Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras. E o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. É interessante porque se você olha a situação da igreja de Éfeso, muitas coisas que ela faz são fatores interessantes. Ela tinha capacidade até mesmo de discernir quem era e quem não era um apóstolo. Mas o Senhor, ele se volta para esta igreja e ele percebe que ela havia abandonado o seu primeiro amor. Deixa eu compartilhar com você hoje, eu quero estar falando sobre como redescobrir o propósito da liderança. E quando você pensa em um líder, quem lhe vem à mente? Falamos muito sobre o conceito de liderança, mas é preciso falar sobre como liderar. E para encontrar este sentido, esse propósito, é preciso encontrar um equilíbrio entre o conceito de liderança e o ato de liderar. E eu quero gastar alguns minutos refletindo com você sobre a necessidade de nós redescobrirmos a nossa liderança e redescobrirmos o propósito da liderança. A primeira situação que nós vemos ali Davi. E Davi está diante de uma situação problemática. Ele está diante de uma situação de desânimo, de angústia. As pessoas se voltaram para Davi e começaram a questionar a sua liderança. E Davi começou, de alguma forma agora, a se angustiar. Mas Davi, ele se reanimou no Senhor. Essa atitude dele ela é muito importante, porque quando nós queremos redescobrir o propósito da liderança, nós precisamos ter uma visão tanto quanto objetiva do significado do nosso chamado e como podemos lidar com os grandes desafios. Embora você tenha um sonho, embora você tenha um potencial,
embora você tenha clareza do que fazer, em algum momento você pode perder como resultado da falta de resultado, como resultado de frustrações, de traições e de tantas situações que nós às vezes nos deparamos no exercício da nossa liderança. Muitos de nós temos sim sonhos, visões, mas não conseguimos levar isso a efeito. Sabemos que fomos chamados para liderar, mas não conseguimos liderar. Então nós gastamos muito tempo frequentando lugares na tentativa de que estejamos fazendo algo de importante, de algo significativo. A igreja aqui de Éfeso, ela tem um dilema diante dela. Ela havia abandonado o seu primeiro amor. O que o Senhor está dizendo é que essa igreja, ela precisa redescobrir o seu primeiro amor. A palavra primeiro aqui é melhor, como nós vamos ver. Mas o que é redescobrir? Redescobrir é você reencontrar o sentido da sua razão de ser. Redescobrir é descobrir o propósito, é nos lembrar do início da jornada, é nos lembrar da forma pela qual nós nos envolvemos com a obra que nós fomos chamados a envolver. Você se lembra dos seus pequenos começos? Você se lembra quando havia em você um desejo de talvez ganhar o mundo, de ganhar a sua geração? Você se lembra quando você percebeu que você tinha um chamado? Você se lembra como havia no seu coração um desejo de orar, de se reunir e de fazer alguma coisa para Deus? Em algum momento, à medida que os anos foram passando, nós fomos abandonando isso e fomos esfriando. E muitas vezes isso acontece porque tiramos o nosso olhar do Senhor e colocamos o nosso olhar nas pessoas. Eu gosto muito de destacar aquilo que o autor da Epístola aos Hebreus ressalta, quando ele disse que nós devemos olhar firmemente para Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A igreja de Éfeso nos ensina que se eu quero redescobrir este propósito, se eu quero redescobrir esse melhor amor, eu preciso ter pelo menos 3 atitudes. A primeira delas, ele disse, lembra-te. Lembra-te de onde caístes. E é interessante porque, às vezes, nós vamos nos distanciando tanto do início da nossa jornada que paramos de discernir para onde nós estamos caminhando. Às vezes, a jornada ela se torna tão longa, tão cansativa, e nós vamos acumulando fardos, vamos acumulando pesos, frustrações, decepções, de tal forma que em algum momento tudo que você tem é um título, tudo que você tem é uma posição. Mas você perdeu esse sentido de estar fazendo algo nobre, de estar fazendo algo que vale a pena gastar a sua vida, que vale a pena investir os melhores anos da sua existência. Lembra-te, significa que muitas vezes nós precisamos ter memoriais, nós precisamos ter algo que desperte a nossa consciência da nossa jornada. Quando o povo está deixando o deserto para trás e eles vão agora atravessar o Rio Jordão, o Senhor manda que se tire do meio do Rio Jordão algumas pedras. E com aquelas pedras ele levantou um memorial. Aquele memorial, ele tinha o objetivo de despertar a nossa visão. Ele tinha o objetivo de fazer com que as pessoas, em determinados momentos que se passasse por ali, ela se lembraria que um fenômeno havia marcado a sua trajetória. É comum, nas cidades, nós temos os memoriais, nas praças, nós temos as estátuas, e poucas pessoas se dão um trabalho de ir ali e ler
aquela placa. Poucas pessoas param para entender como que aquele memorial foi parar ali. Qual o significado daquele memorial? Você faz isso? Quando você vai a uma praça, você tem ali a curiosidade de olhar a indicação do significado daquele memorial? Lembre-te, Jeremias usa essa mesma expressão quando ele disse: eu quero trazer à memória o que me dá a esperança. O que nos mostra esse aspecto é que se eu quero redescobrir o propósito da minha liderança para desempenhar uma liderança acima da mediocridade, eu preciso começar a prestar atenção no mundo interior. Eu preciso começar a perceber o que está povoando a minha mente. Eu preciso dar uma atenção maior aos meus pensamentos. Qual é o pensamento predominante na sua mente? Muitas vezes é um pensamento de derrota, muitas vezes é um pensamento de desânimo, de incapacidade, de impossibilidades, e você alimenta isso um dia, 2 dias, e chega um momento que quando você precisa liderar outras pessoas, você não tem força. Você não tem nenhuma perspectiva. Davi, ele faz isso. Os invasores tinham vindo, roubado as suas mulheres, os seus filhos, os seus bens. Mas Davi, ele se reanimou no Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, ele entendeu que ele precisava se reanimar. Se você não tem motivação, dificilmente você irá motivar outras pessoas. Se você está perdido, dificilmente você será um bom líder. Se você não sabe o que fazer, dificilmente você irá inspirar outras pessoas a fazer algo diferente. Então ele disse: lembra-te, traga a sua memória, decida o que você irá pensar. Sabe, deixa eu te dizer algo interessante, a sua mente é sua. A sua mente, ela te pertence. Alguns anos atrás, quando eu ainda estava no ensino médio, nós tínhamos ali uma colega e de repente ela deixou de vir às aulas. Eu procurei a direção da escola e perguntei por que ela não está vindo. E eles disseram: olha, ela teve um problema e ela está numa clínica psiquiátrica. Eu procurei informação daquela clínica, entrei em contato com a família e fui procurá-la. Chegando naquela clínica, ela estava ali, dopada, com uma situação muito deprimente de se ver, mas ela conseguia falar. Eu perguntei: como você veio parar aqui? O que está acontecendo? E ela me contou como que em algum momento da vida dela, os pensamentos começaram a assumir o controle. Ela dizia que quando ela ia deitar, era como se a mente dela fosse invadida por uma avalanche de pensamentos incontroláveis. Isso se estendeu não mais à noite, mas durante o dia. De tal forma, então, que ela não conseguia mais lidar com aqueles pensamentos. Eu disse para ela: olha, deixa eu te dizer algo, a sua mente, ela é sua. Eu pedi para ela: você pode levantar a sua mão direita? E ela levantou a mão direita. Você pode levantar a mão esquerda? Ela levantou a mão esquerda. E eu disse: a sua mão, ela é sua? Ela olhou para a mão e disse: sim. A minha mão também é minha. E eu disse: a sua mente, ela também é sua. E ela te pertence. E você pode controlar os seus pensamentos e fazer com que esses pensamentos cumpram o seu propósito. Ela disse que aquela palavra foi libertadora. Naquele momento em diante, ela assumiu este controle. Pediu que o Espírito Santo as ajudasse a trazer cativo cada pensamento à obediência de Cristo.
Em uma semana, ela recebeu alta. Ela voltou para a escola e ela disse, olha, quando eu entendi que a minha mente é minha, eu comecei a trazer à memória o que me dava esperança. Eu comecei a ancorar na minha memória experiências positivas, experiências de sucesso. E isso foi ganhando uma dimensão tão significativa. E ela, que poderia ter terminado os seus dias ali naquela clínica psiquiátrica, ela se formou, fez faculdade e vive hoje uma vida profissional muito bem sucedida. Porque ela entendeu algo muito simples, que eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Perceba que a palavra que eu preciso não é algo que Deus irá fazer, mas é algo que você irá se posicionar para fazer. O segundo passo, quando eu quero redescobrir o meu propósito para desempenhar uma liderança acima da mediocridade, eu preciso de arrependimento. Arrependimento não é algo simplesmente relacionado aos pecados morais. Arrependimento, ele tem um sentido de que eu irei agora passar por um processo de autoconversão. Eu vou mudar a direção. Eu preciso entender que se eu tiver um arrependimento profundo, eu terei mudanças profundas. Arrependimento significa que eu devo corrigir as rotas. E muitas vezes, em algum momento, você pegou a via errada. Em algum momento, você pegou um caminho que te distanciou do seu propósito, do seu destino. Arrependimento é algo que nós devemos considerar quando nós trazemos à memória as melhores coisas. Arrependimento é algo que eu devo fazer todas as vezes que eu percebo que eu estou caminhando na direção errada. E o que vai determinar isso é que no meio do caminho existem indicadores. Você já fez uma viagem assim? Hoje nós temos o GPS, e até mesmo o GPS às vezes te deixa na mão. Mas você já viajou apenas por indicações de placas? E de repente alguém virou essa placa ou tirou, você não percebeu. Era um caminho novo para você. E quando é um caminho novo, nós procuramos estar mais atento nestas jornadas. E às vezes você erra o caminho. Isso faz com que você dê uma volta, não de 1 quilômetro, não de 2, mas às vezes até de 60 quilômetros ou mais. Mas se você não corrigir a sua rota, você vai se distanciar cada vez mais do seu objetivo. O terceiro ponto que ele apresenta aqui é pratica a primeira obra, ou as primeiras obras. Essa palavra ela é importante porque primeiras obras, a referência aqui é zelo. Ou seja, e zelo não é simplesmente um perfeccionismo, mas zelo é uma consciência de que aquilo que eu vou fazer, existem meios, existem formas, múltiplas formas para se fazer. E eu não posso apenas escolher o mais fácil. Eu preciso escolher de uma maneira eficaz, a melhor ferramenta, a melhor estratégia, e não aquilo que é mais fácil. A prática das primeiras obras significa que eu preciso saber que o fundamento ele foi colocado, mas eu preciso decidir que tipo de elementos eu irei usar para construir esta casa. Às vezes, você vai usar madeira, palha, feno. E são coisas que talvez com uma semana a estrutura está pronta. Mas a Bíblia nos diz que todas as vezes nós teremos que enfrentar provações.
E essas provações, ela vai provar os nossos fundamentos. Essas provações, ela vai colocar à prova as nossas estruturas. Porque você não pode impedir que a chuva venha. Ela vai vir, o vento vai soprar, mas se você estiver fundamentado e construiu sobre este fundamento algo sólido, com ouro, prata e pedras preciosas, esta estrutura é capaz de resistir até mesmo o fogo mais alto. Pratica as primeiras obras. Lembra-te, arrependa-te. Quando isso acontece, eu estou partindo para redescobrir, para reencontrar alegria. Quantas pessoas perderam alegria no seu ministério, alegria na sua liderança, alegria dos seus relacionamentos, alegria na sua empresa, até mesmo no seu ambiente de trabalho. Você olha para as pessoas e pergunte a elas se elas se lembram do primeiro dia de trabalho, de como ela se vestiu bem, vestiu o uniforme, e ela foi então para o seu primeiro dia de trabalho com alegria, com entusiasmo. Algum tempo depois, isso foi totalmente esquecido. E você precisa redescobrir o propósito pelo qual você começou alguma coisa. Devemos nos lembrar de que tudo o que Deus faz é motivado pelo seu propósito. E isto é interessante porque eu vou me voltar lá para o livro de Gênesis. E a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e ele viu que era bom. E Deus, então, ele criou as sementes para que as sementes produzissem as árvores, as plantas, e por isso as árvores e as plantas naturalmente possuem a habilidade e a capacidade para cumprir o propósito. Deus também, ele criou os peixes. E os peixes foram criados para nadar. E por isso, a habilidade e a capacidade para nadar são inerentes ao seu estilo e aos seus instintos. Porque então, Deus criou o ser humano. E é interessante porque, se você quer responder a esta pergunta, você precisa ir para a primeira menção da criação do ser humano nas Escrituras. E nós vemos isto aqui no livro de Gênesis, no capítulo 26, no capítulo 1, no versículo 26 em diante. E é interessante, irmãos e irmãs, para tudo que Deus determinou, assim aconteceu. Mas agora, antes de criar o homem, Deus, ele revela o propósito. Ou seja, havia algo na mente de Deus que precisava ser realizado. E por causa deste propósito, Deus traz o homem à existência. No versículo 26 está assim: Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele já havia criado o homem? Não. Mas então ele disse: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Deus havia criado o homem aqui? Não. Mas ele está mostrando o que está na sua mente. Qual é a sua intenção antes de criar alguma coisa. O versículo 27 diz: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus agora revela para este homem aquilo que estava na sua mente antes de criar o homem, mas ele dá algumas informações complementares. Deus os abençoou, ele disse: sede férteis,
multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. E disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas, toda a criação, dominem. Ora, o que é que nós percebemos aqui? Se você parar para perceber esse texto, aqui nós encontramos um pouco acerca da intenção de Deus em nos criar. Sabe, irmãos e irmãs, isso é muito precioso para nós. Sabe, considerar essas coisas vai nos conduzir a uma mentalidade diferente. Porque então, Deus criou o homem, a resposta nós vemos claramente aqui. Tenha ele domínio. O propósito de Deus, então, uma missão que Deus dá a este homem. O propósito, ele determina a intenção. O propósito determina o potencial, as habilidades naturais, talentos, realização, satisfação pessoal. Tudo isso diz respeito ao propósito. Propósito é um lugar quando você entende que você nasceu para isso. Há uma habilidade única em você. Há uma característica única em você. Existe algo que Deus colocou em você e Ele não colocou mais em ninguém. E todas as pessoas que Deus criou, Ele criou com este propósito. A grande questão é que nós precisamos redescobrir este propósito, restaurando a imagem de Deus. O homem fora do jardim, ele começa agora a se tornar uma outra coisa. O homem fora do jardim, ele vai se pervertendo, se corrompendo, se aniquilando, se destruindo, vai se tornando uma forma cada vez mais monstruosa de existir. Mas em determinados momentos o que Deus faz, Ele chama este homem ao arrependimento. Ele chama este homem, esta mulher, a um despertamento. E essa experiência ela é muito importante. Precisamos redescobrir o propósito para encontrar a motivação. Precisamos redescobrir o propósito para ampliar a nossa visão. E sabe, isso é um ponto importante. Você não pode chegar a lugar nenhum sem visão. Mas a visão que você recebeu lá no início da jornada, talvez ela seja apenas uma pequena visão. Mas sabe, a visão ela precisa ser ampliada. Muitos líderes se tornaram medíocres. Muitos líderes deixaram de ser um agente de influência para outras pessoas porque eles deixaram de ampliar a visão. Precisamos redescobrir o propósito para encontrar essa motivação, para ampliar a nossa visão. E isso requer investimento. Isso requer pagar um preço. Há um preço a ser pago. Jesus ele foi muito claro quando ele disse: aquele que quer ser meu discípulo, ele precisa tomar a cruz, ele precisa caminhar a segunda milha, ele precisa ouvir o que foi dito e agir de uma maneira extremamente diferente. Sabe, assumindo uma postura de ir contra a maré. Assumindo uma postura de inspirar as pessoas a olhar para Cristo. Se nós queremos redescobrir o propósito, ampliar a visão, cumprir a missão, nós precisamos investir. Precisamos pagar um preço. E para isso, você começa a ter uma noção, sabe, daquilo que te falta. Quais são as habilidades que você precisa melhorar? Porque aquilo que Deus te dá, Ele te dá de uma maneira muito embrionária. É como um diamante que precisa ser lapidado.
Mas o diamante, ainda para se tornar um diamante, ele passou por muitas pressões. Ele passou por um processo de pressão capaz de mudar a sua essência carbônica, numa essência tão reluzente. É o exemplo que nós vemos de Abraão e Isaac. Deus chamou Abraão, deu a ele uma promessa, de Abraão se tornou peregrino na terra. Ele fez isso, e ele cavou poços. Quando Isaac iniciou a sua trajetória, esses poços haviam sido entulhados. E aqui em Gênesis capítulo 26, no versículo 18, a Bíblia nos diz que Isaac, ele se comprometeu a desentulhar aqueles poços. Isaac poderia ter dito, não, esses poços estão cheios de entulhos e eu não vou gastar o meu tempo investindo aqui. Eu vou cavar em outro lugar. Ele não faz isso porque ele sabe que ele está compartilhando de um propósito. Que aquele poço tinha uma história. Que aquele poço tinha uma razão de ser. E ele se comprometeu a pagar o preço de desentulhar aqueles poços. Sabe, quais são os poços que estão entulhados na sua vida? Quais são os poços que precisam ser desentulhados para que você reencontre a alegria da sua existência? Para que você reencontre a beleza da vida? E para que isso ocorra, você precisa aprender a lidar e a estar apto para discernir que existe algumas armadilhas que são lançadas constantemente para te impedir de descobrir este propósito. Você sabe por quê? Porque existe um adversário. Satanás, ele sabe que se você for alguém alinhado com o seu propósito, não haverá limites para o seu potencial. Satanás, ele sabe que se você for alguém que entende o seu propósito, não há exército que não possa ser vencido. Ele tentou, de tantas formas, impedir Sansão de cumprir a sua missão. Mas quando Sansão entendeu o seu chamado, o Espírito veio sobre ele e ele realizou coisas extraordinárias. Quando nós sabemos que somos chamados, quando nós sabemos que temos uma missão a realizar para a glória de Deus, que Deus, quando pensou em você, Ele te criou de uma forma tão extraordinária, Ele também precisa que você avance. E a primeira armadilha que você deve aprender a evitar é a armadilha da autocrítica. Sabe, desenvolva uma atitude mais paciente e generosa com você mesmo. Você já tem tantas pessoas para te criticar, não é verdade? Basta você falar que você tem um projeto e você terá pessoas te criticando. Basta você falar que você vai realizar alguma coisa e você terá pessoas te criticando. A autocrítica, ela é totalmente desnecessária nesse sentido. E ela é diferente de uma autoanálise. Desenvolva essa atitude mais paciente. Criticar-se o tempo todo não vai acelerar o seu desenvolvimento. Vai apenas minar a sua autoestima. Tem gente que nunca está pronto. Já viu assim? Ele tem algo para fazer, ele vai orar. Ele orou 1 hora, aí ele disse, não, vou orar mais um pouco. Ele orou mais um pouco, não, vou orar mais uns dias. E ele nunca se dispõe a iniciar, porque ele está sempre se sabotando, sempre está se criticando, se sentindo incapaz, com a autoestima completamente destruídas. Foque no processo.
saiba que se você iniciou a sua jornada, você já fez mais do que muitas pessoas. Foque nos processos e você vai perceber como que você vai crescer. Segundo, não seja perfeccionista. Não cobre de si mesmo esse tipo de perfeccionismo, ou seja, algo irreal. Busque a excelência. O perfeccionismo não é alguém que eu quero tudo perfeitinho. Não, não é isso. É alguém que para ele nada está bom o suficiente. Sempre tem alguma coisa faltando. Você precisa buscar a excelência, ou seja, uma melhora contínua. Um terceiro fator aqui é que você precisa entender, não desvalorize as pequenas melhorias. Não desvalorize os pequenos começos, as pequenas iniciativas. Você fez o primeiro projeto e você já quer que seja uma obra-prima. Você fez a primeira iniciativa de alguma coisa e você já acha que já é bom bastante. Não é. Sabe, não queira. Não queira desvalorizar essas pequenas melhorias. É preciso discernir quais são as áreas da sua vida que precisam ser melhoradas. A questão é que nós deixamos de crescer. Depois de um certo momento, é como se fala do uso do cachimbo, né? De tanto usar o cachimbo, ele até entorta a boca. Mas sempre existe uma forma de aperfeiçoar. O processo envolve etapas. Etapas significa um passo de cada vez. Orgulhe-se de suas conquistas. Valorize cada pequena mudança, cada pequena melhoria, pois a soma de todas elas fará uma grande diferença. É um tempo todo sendo transformado. O outro aspecto importante, que é uma grande armadilha que te impede de desenvolver uma liderança acima da mediocridade e, portanto, cumprir o propósito e desenvolver o seu potencial, é uma armadilha de querer fazer as coisas sempre sozinhos. Ou seja, o autodesenvolvimento é de fato investir no seu próprio desenvolvimento, mas, contudo, ninguém disse que você tem que fazer isso sozinho. Algumas coisas você pode aprender por conta própria, mas outras não. Você precisa aprender a buscar ajuda quando e sempre que necessário. E você faz isso? Ou você é alguém que o tempo todo quer fazer tudo sozinho? Eu vejo que muitas vezes o que nós temos é orgulho. O que nós temos muitas vezes é a falta de humildade de querer aprender com quem já chegou lá. Anote também mais um ponto importante, que é uma grande armadilha. Não fique só na teoria. Você sente que aprendeu alguma coisa nova? Que aprendeu mesmo? Então, que mudanças em seu comportamento evidencia que você aprendeu? Para obter resultados em sua vida, é necessário transformar o aprendizado em ação. A Bíblia fala daqueles que aprendem e nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Existem pessoas que ela têm uma opinião sobre tudo. Mas o que ela tem feito para mudar o mundo? É como a velha história de que as pessoas estavam na oficina e elas estavam, portanto, falando da necessidade de construir cadeiras. E cada um apresentou o seu argumento. No final do dia, nenhuma cadeira havia sido construída. Ou seja, nos tornamos muito teóricos. É preciso transformar a aprendizagem em ação. E um outro fator importante, não complique muitas coisas. Você conhece pessoas assim? Para elas nada é simples. E a vida é simples.
O Evangelho é simples, mas não confunda a simplicidade com superficialidade. As coisas são simples, mas não significa que elas devem ser superficiais. O que você está esperando para investir na sua vida? Mais tempo? Mais dinheiro? Mais oportunidade? O que você está esperando para ser quem Deus te chamou para ser? Se você está criando uma lista interminável de condições, você está apenas procrastinando, ou seja, enrolando. Faça agora mesmo o que você pode fazer e crie as condições para ir além. É preciso entender isso, dar um passo de cada vez, porque caso contrário, se passará 1 ano, 2 anos, e você vai se tornando uma pessoa rabugenta, infeliz. E já percebeu tanto que tem crente infeliz? Eu me lembro quando eu morava ali no Jardim Marilisa. E às vezes bastava se você saber quando alguém se converteu. Ele perdia a alegria. Você olhava as pessoas passando na rua, ela tinha uma alegria. E de repente você andava, você via as pessoas andando, cabisbaixas, deprimidas, com atitude infeliz. E você podia falar, tá vendo, converteu. Conhece pessoas assim? Então não fique procrastinando, sabe? Não permita que aquilo que você ainda não tem te impeça de desfrutar com alegria aquilo que você tem hoje. Porque esses pequenos começos vão te impulsionar a se tornar um líder extraordinário. Um líder que vai desenvolver a sua capacidade para a glória de Deus. E nós precisamos hoje de lideranças. Uma das maiores crises no mundo hoje não é nem mesmo a pandemia, mas uma das maiores crises que nós temos é uma crise de liderança. E nós incluímos isso também na igreja. E deixa eu te dizer pelo menos 5 fatores que eu gostaria de terminar pontuando esses 5 fatores para você. São fatores que vão te ajudar a redescobrir a sua motivação, a redescobrir o propósito da sua liderança e a começar a perceber que as pequenas ações, elas têm um poder de mudar de uma maneira tão extraordinária a vida das pessoas. Nós chamamos isto de efeito borboleta. Sim, talvez você até já ouviu falar sobre o efeito borboleta. Mas ele dizia que o bater das asas de uma pequena borboleta pode causar um tornado do outro lado do mundo. São as pequenas ações que podem, na verdade, construir grandes coisas. Então, o primeiro passo, busque sentido, busque significado. Buscar significado refere-se a você descobrir as suas forças e colocá-las a serviço do propósito. Em todas as dimensões da vida, você precisa aprender a exercer o maior impacto no nível de satisfação pessoal e satisfação também profissional. Ou seja, quais são as suas forças? Escreva, faça isso com seriedade. Não espere uma entrevista de emprego para você saber quais são as suas forças. Pegue agora mesmo uma folha de papel, uma caneta, e comece a fazer uma lista das suas forças, do seu potencial, naquilo que você realmente é bom. Conheça também as suas fraquezas. Você precisa aprender a utilizar essas forças diariamente para cumprir o seu propósito. Parece simples, e é simples, mas uma pesquisa mostrou que mais de 60% das pessoas não utilizam as suas forças diariamente no seu ambiente de trabalho, ou mesmo na sua casa. E você,
Que oportunidade você está criando para manifestar essas forças? Um ponto importante, comece pensando em como você define a palavra força. E quando falamos em forças, estamos nos referindo a qualidades, a atributos pessoais. E esses atributos, qualidades, são mais amplos. São competências, são valores, são forças motivacionais, objetivos, focos. O segundo princípio, adote um ponto de vista positivo. Existe sempre, pelo menos, duas formas de você ver as coisas. Uma delas é o lado negativo e outras é o lado positivo. Adotar um ponto de vista positivo significa desenvolver um modo mais construtivo de ver o mundo e converter dificuldades em oportunidades. Estudos indicam que os líderes que adotam uma postura pessimista em relação à vida e ao trabalho, eles têm algumas tendências. Por exemplo, criar mais estresse e insatisfação para si mesmo e para os outros. Eles têm mais dificuldade para liderar em tempos de crises e de mudanças. E também para encontrar soluções criativas para gerar mudanças. Talvez você esteja pensando que o otimismo e o pessimismo são, no fundo, traços de personalidades. Sendo assim, como transformar um pessimista em otimista? Será que é possível? Um pesquisador chamado Martin Seligman, um dos fundadores da psicologia positiva, ele passou 25 anos estudando os pessimistas e os otimistas. E ele chegou às seguintes definições. Otimismo é reagir às adversidades a partir do pressuposto de que você tem poder. Em outras palavras, o otimista não se vê como vítima, mas como autor da própria história. Por essa razão, ele diz, o otimista, ele costuma a isolar os eventos negativos em vez de generalizá-los. A segunda característica é que ele percebe como passageiros e transitórios os problemas, e não como algo definitivo. Ele acredita que pode superá-lo com esforço e com as suas habilidades. E é por isso que quando você encontra o problema, você deve dizer, oba, problemas. Porque um problema é uma oportunidade de crescimento. Um problema é uma situação que vai te levar a ter vitória. E como ter vitória se você não enfrenta nenhuma batalha? Já o pessimista é aquele que reage à adversidade, partindo do pressuposto da impotência aprendida. Isto é, a sensação de desamparo, de incapacidade de mudar o curso dos acontecimentos. Por isso, o pessimista, ele acredita que acontecimentos negativos são piores do que parece. Segundo, seu efeito será sempre prolongado e extenso. Terceiro, é tudo culpa dele. Ora, e conforme você viu, a diferença entre pessimista e otimista está no modo como eles interpretam eventos, os eventos negativos, o que irá influenciar suas atitudes no presente e suas perspectivas em relação ao futuro. Você se lembra do texto que nós lemos aqui, da história de Davi? Ora, Davi, ele se reanimou no Senhor, mandou trazer ali as vestimentas sacerdotais, e ele disse, eu vou consultar o Senhor. A palavra de Deus para ele tinha muita relevância. Terceiro, crie conexões. No que diz respeito à construção de relacionamentos, comunicação,
os desafios não param de crescer. Muitas barreiras foram derrubadas. Hoje, podemos contar com um sistema de comunicação imediato e acesso instantâneo à comunicação. Mas é preciso gastar um tempo construindo conexões, relacionamentos. Sabe, nós temos que aprender a nos relacionar com as pessoas. Isso é algo primordial para o nosso crescimento. Compartilhar uma visão de futuro que seja atraente para todos e dar direcionamento também são aspectos essenciais. Criar conexões e aprender a se relacionar com as pessoas. E você vai fazer isso de uma maneira positiva. Tem gente que evita fazer conexões com medo de se decepcionar. Ora, isso em si já é uma decepção. O que você precisa saber é que Deus, Ele une pessoas em função de um propósito. E muitas vezes você não discerne isso. Muitas vezes você deixa de considerar que a resposta das suas orações passa pela vida das pessoas que você trata bem. Ou que muitas vezes você trata mal. Entende como isso é importante? Entende como Jesus nos ensinou este princípio de aprender a tratar as pessoas com dignidade. O quarto ponto que eu quero frisar com você, o quarto e penúltimo ponto, aprenda a se fortalecer. Sabe, os desafios são enormes, cada vez mais difíceis. E é preciso, como Davi, aprender a se fortalecer no Senhor. Fortalecer a autoconfiança, bem como a confiança dos seus seguidores, é crucial para você assumir os riscos. É crucial para buscar desafios, para controlar a ansiedade, manter a determinação e a motivação, triunfar em momentos de mudanças, de crescimentos e de renovação. Se no momento de uma crise, o líder é o primeiro a duvidar, a desistir, o que será do povo? Tudo aquilo que será feito neste mundo passará por uma liderança. E muitas vezes Deus vai criando em você insatisfações. E essas insatisfações é o resultado de coisas que Deus quer mudar na sua vida. Às vezes, você está insatisfeito com o seu devocional. Isso é como que um insight de Deus dizendo, eu quero que você mude isso. Às vezes, você está insatisfeito com a sua vida financeira. E Deus está te dizendo com essa insatisfação que Ele quer que você mude isso. Mas como que você vai mudar? Você vai mudar se lembrando dos seus pontos fortes. Você vai mudar trabalhando uma forma de se fortalecer nos seus pontos fortes, neste autoconhecimento e neste conhecimento também de Deus. A Bíblia diz que aquele que conhece o seu Deus, ele fará proezas. Um ponto importante para que você possa se fortalecer, o primeiro passo para isso é selecionar possíveis cursos de ação. Ou seja qual for o desafio que você tem que enfrentar, pare para dimensionar isso, para descrever. Davi fez isso diante de Golias. Ele percebeu o tamanho do gigante, ele percebeu o tamanho do desafio, e ele escolheu uma melhor estratégia para fazer aquilo que ele era bom. E como que eu sei disso? Porque ele deu um depoimento. O rei pegou, colocou sobre ele a sua armadura. Eu penso que ele fez isso como uma forma de zombaria. Mas ele fez isso. Davi tirou aquilo dele e disse, eu não posso ir com isso. Mas eu sou um pastor de ovelhas. E um dia eu enfrentei um urso. Eu enfrentei um leão.
E eu fiz isso usando apenas este cajado de pastor. A habilidade que eu tenho para lidar com essas situações que são, na maioria das vezes, maiores do que eu. O que você tem nas mãos? O Senhor disse para Moisés. Davi, ele percebeu quais eram os possíveis cursos de ação e ele agiu determinado com a determinação neste curso de ação. Segundo passo, imaginar as piores consequências que poderiam resultar dessas ações. Terceiro, explorar esses cenários negativos em termos de impacto, sentimentos das pessoas envolvidas e os resultados para os seus negócios, para o seu ministério. O quarto passo, para que você possa fortalecer a sua confiança, é diante dos cenários imaginados. Pergunte, o que poderíamos fazer para superar esta dificuldade? E perguntar é algo maravilhoso. Mas se você faz isso com uma caneta na mão, isso traz um sentido maior, porque começa a trazer para você as dimensões, um mapeamento da situação. E por último, energize-se. Energizar-se significa adotar práticas que permitam que você mantenha a sua disposição e vitalidade para lidar com as demandas do dia a dia. Energizar-se significa que você precisa alcançar este nível de temperatura que nós vemos o Senhor falando para a igreja de Éfeso, ou falando de uma maneira muito exortativa, que você não deve ser frio, nem morno, mas você precisa alcançar um grau de temperatura, e você não faz isso sem esforço, você não faz isso sem investimento sério e consciente nas habilidades que precisam ser desenvolvidas. E para isso, cuide da sua saúde, da sua alimentação, de exercícios regulares, check-ups periódicos. Cuide-se, porque seja o que for que Deus te chamou para fazer, você vai fazer através do seu corpo. Entende? Essa dimensão é importante. Às vezes, nós priorizamos um lado das emoções, esquecemos do corpo. Ou focamos no corpo, esquecemos do espírito. E é preciso, como diz Paulo aos Tessalonicenses, que o vosso espírito, alma e corpo, ou seja, todo o seu ser, exercite o autocontrole. Reaja de forma emocional às pequenas contrariedades do cotidiano. É uma ótima maneira de aumentar os estresses. Mas você precisa aprender inteligência emocional. Percebe que às vezes é um nada que te tira do sério? Não é? E aí você vai passar o dia todo amargurado, ressentido com aquela situação toda. Não, quando você está energizado, cheio de uma unção capaz de quebrar o jugo. Ela quebra o jugo. Comece as suas manhãs buscando este renovo espiritual. Passe todo o seu dia liberando essa virtude do Altíssimo. Por onde você passar, que você leve luz e não trevas. Que você leve o amor e não ódio. Que você construa pontes e não muros. Que você seja um agente de transformação. Pratique algum hobby. Dedique-se a alguma atividade capaz de deixá-lo mais relaxado. Adote práticas regulares e não de vez em quando. Pense que você precisa controlar o seu estresse e uma das responsabilidades sua como líder. E se você é alguém que não cuida de todo esse elemento, você vai limitar muito o impacto da sua influência. Então, sabe, eu quero terminar essa mensagem
colocando alguns pontos importantes aqui. Redescobrir o seu ministério, redescobrir o seu potencial, redescobrir esta fonte tão importante da sua vida, vai te conduzir a frutos maiores. Redescobrir o propósito da liderança é fundamental para o momento que nós estamos vivendo. É um tempo como este que nós precisamos fazer a diferença, mas nós começamos isso vivendo uma espiritualidade mais profunda. Você percebeu a importância de manter o estresse sob o controle? Existem muitos líderes responsáveis e bem-intencionados que acabam caindo numa armadilha que eles mesmos prepararam. Há de pensar que são super-homens, super-mulheres. Eles acham que é o seu dever dar conta de tudo. Eu mesmo, muitas vezes, já fui